Alô, boa tarde e quase boa noite, com essa linda lua maravilhosa, lua cheia. Então a informação que chegou nesses dias tem a ver mais uma vez com o sagrado feminino. E uma pequena informação, porque vi algumas coisas hoje na net e realmente vi a chamada por uma grande meditação para essa lua cheia com o eclipse. E eu quero dizer a vocês que não é suficiente meditar, é preciso pôr em prática as soluções. E para pôr em prática as soluções, é preciso saber qual é o problema. Porque se vocês, ou se nós não conhecermos o problema, como podemos encontrar soluções? Esperamos que as coisas aconteçam sozinhas, não é? Então, não vão acontecer sozinhas, porque tudo é fruto do nosso trabalho. Somos nós que devemos fazer acontecer as coisas. Somos nós que devemos mudar a situação. E então, hoje, vou lhe falar vou lhe mostrar, mais uma vez, onde houve alguma substituição da informação, manipulação, para enganar, mais uma vez, a humanidade. Isto foi há bastante tempo. O que dificultou a fase da transição, que acontece na quarta dimensão, da terceira dimensão para a quarta dimensão, que justamente são essas informações. Se a humanidade tivesse recebido as informações que deveriam ter recebidas, eu acredito plenamente que a transição se teria feito de uma forma equilibrada e harmoniosa, com pouco sofrimento até. Uma substituição da informação, por exemplo, dizem que o cão é o melhor amigo do homem. E eu digo não é o cão que é o melhor amigo do homem. O melhor amigo do homem não é do homem, é do humano, dos humanos. É o amor. Agora, o amor não é cão. A menos que, vamos ver daqui a pouco a informação que tenho por lhe passar. Relembramos então que a terceira dimensão começou na era de Cristo, no ano 0. Essa era foi precedida da era dos 22 Budas. O último deles nasceu 620 anos antes de Cristo. Cristo nos deixou uma mensagem importantíssima. Foi na altura na qual ele foi preso, ao ver ser empurrado uma mulher idosa, Cristo proclamou este extenso e inovador ensinamento sobre amai. E ele disse: amai é o ser mais sagrado a seguir a Deus e a respeitar toda a mulher, pois ele é a mãe do universo e toda a verdade da divina criação habita no seu íntimo. E repito essa frase. Toda a verdade da divina criação habita no seu íntimo. Dela depende toda a existência do homem, ou seja, da humanidade, pois ele é o sustento moral e natural em todas as suas obras. Por tudo o que dá e padece, ele deve ser abençoada e adorada, respeitada e protegida. Pois há outras palavras, e depois eu fico com este: a seguir a Deus, os vossos melhores pensamentos devem pertencer às mulheres e às esposas, sendo as mulheres, para vós, homem, o divino templo onde mais facilmente obtereis a perfeita felicidade. Você pode ouvir novamente essas palavras por ver se elas entram aqui, por compreender o que vai seguir. Porque mais tarde recebemos esta informação. Esta informação nos foi transmitida por Vatsyayana, que foi um sábio e nobre filósofo hindu que terá vivido na Índia entre os séculos 4 e 6, não há data específica.
A tradição diz ter sido um estudante celibatário que viveu em Pataliputra, um importante centro de aprendizagem. Eu acrescento, o transformo por dizer que é de formatação mental. Atenção, 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 que está escrito neste livro, considerado a obra padrão sobre o amor na literatura sânscrita e que tem por título Vatsyayana Kama Sutra, ou Aforismos sobre o amor de Vatsyayana. E na contracapa deste livro podemos ler: o Kama Sutra foi escrito, atenção, o Kama Sutra foi escrito para benefício do mundo segundo os preceitos da Sagrada Escritura por Vatsyayana, quando se encontrava inteiramente entregue à contemplação da divindade. E depois de ter lido uma parte, porque não li tudo, eu perguntei, mas de qual Deus? Qual foi o Deus que transmitiu tal conhecimento, tal informação? Esta afirmação só poderá parecer estranha a quem desconhecer o caráter marcadamente erótico do Cântico dos Cânticos. Livro que, atenção, no entanto, os judeus não hesitaram em acolher entre os que compõem a Bíblia. Também, no mês em que foi escrito o Kama Sutra, foi sempre rodeado de uma veneração quase religiosa e o seu autor referido como grande profeta. Eu já agora pergunto, por que o texto de Jesus sobre a sacralidade da mulher, da mãe, não está na Bíblia? Já que o que vocês vão ouvir da minha boca, que está escrito no Kama Sutra, na arte de amar, ou na arte do amor, está na Bíblia. Em parte, foram tirados textos deste livro para pôr na Bíblia, mas não o texto sobre a sacralidade da mulher, pronunciado por Jesus. Há aqui uma grande pergunta. Acho que sim. Para refletir profundamente, pour compreender o que se passou e o que se passa atualmente. Vocês vão compreender agora o que levou a humanidade a chegar a este ponto. O Kama Sutra pertence à literatura religiosa indiana, pois, embora os seus ensinamentos conduzam ao prazer carnal, visa, em primeiro lugar, a elevação espiritual do homem. Lá acredito que é do homem, porque vocês vão ver os tratos aos quais têm direito as mulheres. É através do Kama Sutra que a Índia nos diz ser essencial o gozo pleno da vida, que nisso não se vê qualquer atentado às coisas sagradas e que daí só decorre a vantagem da libertação das criaturas dos medos e complexos que tanto entristecem e carregam de nuvens as suas vidas sobre a terra. Não se vê qualquer atentado às coisas sagradas. A mulher não é uma coisa sagrada, é um ser sagrado. Acredito que também o homem é, mas a mulher tem mais qualquer coisa. Como eu disse há pouco, toda a verdade da divina sabedoria habita no seu íntimo. Agora pergunto se é o que vai seguir, o que vocês vão ouvir, é o caminho da libertação do sofrimento, o caminho para nos libertar da lei do karma. Bom, no Kama Sutra existem 64 artes. Eu vou citar muito pouco, vou só fazer 2, 3 referências, para vocês terem uma pequena ideia. Acho que vai ser suficiente.
Na realidade, o Kama Sutra, aqui na Europa, só ficamos com as imagens, as posturas da sexualidade. E ainda bem porque tudo o que está escrito neste livro, o que eu li, que é uma reprodução autêntica do original, é uma tradução original. E talvez como eu, vocês vão ficar assim, em estado de estupefação a ver ou a ouvir essas palavras. Par exemplo, vou buscar só o que interessa, que é este, das diferentes maneiras de se deitar e das várias formas da união sexual. Vocês estão sentados por ouvir essa, principalmente as mulheres, ok? E lembramos que isto tudo é pela evolução espiritual do homem. Em grande maneira, muito jovem goza uma mulher que pode ser casada com um deles, quer em sucessão, quer ao mesmo tempo. Deste modo, um deles segura-a, um outro goza, um terceiro usa a sua boca, um quarto segura-lhe o ventre, continuando a gozar alternadamente as várias partes do corpo da mulher. Isso, aí falamos de uma necessidade pela evolução espiritual do homem, incluindo a mulher. E já agora gostava de saber o que vocês pensam, mulheres, dessa informação. Outro exemplo, porque isto não para aí, é no corpo que se bate com paixão. São 4 as formas de bater durante a excitação. Se não está acostumada a ser espancada, a mulher profana continuamente palavras que exprimam proibição, desejo de ser poupada ou desejo de libertação. Afirma-se que as características da virilidade consistem na dureza, na impetuosidade, enquanto a debilidade, a ternura, a sensibilidade e a inclinação para evitar as coisas desagradáveis constituem as marcas distintivas da feminilidade. Ou seja, é graças a isto que os homens, por ser homem, têm de ser brutas. A cunha no peito, a tesoura na cabeça, o instrumento perfurante as faces e a pinça nos seios e largas podem também ser tomadas em consideração, a par das outras formas de espancar. Pelo que temos assim 8 maneiras na totalidade. Blá, 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 blá. Isto tudo para a elevação espiritual do homem. E a mulher, nesses casos, ela deve ser elevada espiritualmente também. Como mártir, talvez, como mártir. E eu acredito que tudo isto nos levou, em 2016, com um livro chamado As 50 Sombras de Grey. Grey. Grey é o nome de uma raça extraterrestre que controla o poder dos humanos. E então, já que estou ali a falar dos Greys, aconselho ver uma imagem desses seres. Grey se escreve G-R-E-Y. De ver uma imagem desses seres na internet, por ver, se perguntar, observar e sentir se realmente esses seres estão conectados à luz, ou se são seres totalmente em vácuo, desconectados da luz, sombras do espaço, que estão controlando a humanidade e que se alimentam de sofrimento. Daí, há informações que foi enviada por um Deus a um homem em contemplação receber essas informações de violência e de destruição do sagrado feminino, porque é no seu íntimo,
no íntimo da mulher, que reside toda a sabedoria divina. Por isso vocês podem compreender por que as mulheres foram e são ainda abusadas, violadas, espancadas, porque destroem a sexualidade, porque agora estão a permitir, a abrir as portas à pedofilia, porque é a destruir a energia sagrada nas crianças, tanto rapazes como meninas, que vão aniquilar essa sabedoria divina que está no íntimo da mulher. Eu acredito plenamente que na vida tudo, absolutamente tudo é espiritualidade. Agora, há uma espiritualidade para crescer e há uma espiritualidade para decrescer. A escolha de cada um, claro. Só que faço lembrar que nós estamos numa era de ascensão e que era bom que as pessoas soubessem o que realmente aconteceu na Terra e que compreendessem onde está o problema. Porque é lá que ela está, é lá que ele se encontra. A mulher neste planeta é perigosa porque ela pode transmitir o verdadeiro poder ao homem. Mas por isto, os dois devem ser bem informados e devem os dois, numa união, se dedicar a eles próprios, à sua purificação, à sua elevação, para poder se conectar com essa energia, com este sagrado feminino, com a sabedoria divina que está no íntimo da Maia, da mulher, de todas elas. Por isso, o homem que aprende a respeitar a sua mãe, a sua mulher, ele aprende a se respeitar a ele próprio e respeitar o sagrado feminino que também está nele. É isso que, em primeiro lugar, é preciso aprender com a mulher. Aprenda a respeitar as mulheres, aprenda a honrar as mulheres. Quem honra a sua mãe se honra a ele próprio. E acredito que não só as mulheres, como também os homens, como toda a humanidade, vai beneficiar, prosperar, desenvolver a abundância do amor no planeta Terra. Eu deixo vocês observar essa informação e tirar as vossas conclusões. Se tiver perguntas, basta fazer um comentário, sabe como pode me contactar também. Um grande abraço, até a próxima, beijos.